Aí eu acredito que em um dado momento vai ter uma reviravolta aí, sabe, como já ocorreu, né, anteriormente, a gente sabe disso. Mas é muito difícil, né? A gente vê que tem papa que até tenta, mas não consegue, porque é tudo muito fechado. E uma coisa que me chama a atenção ali é quando fala das crianças, né? Que todo mundo até já comentou alguma coisa, mas, por exemplo, uma coisa que me deixa muito... que eu sou muito curiosa em relação à vida de Jesus quando criança. Andei estudando um pouco e a gente vê que Jesus era uma criança que ele não podia ficar muito tempo junto com as outras crianças, porque ele aparecia com tanta coisa diferente, tanta coisa nova, que apavorava os pais das outras crianças, né? Então, na verdade, assim, é bonito a gente ver, porque a gente olha assim, as nossas crianças hoje, quando a criança é um pouco mais, até nos pensamentos dela, a gente fala assim, esse menino tem cada pensamento maluco, e para Jesus, naquela época, as pessoas achavam que ele tinha pensamentos malucos mesmo, sabe? Sendo que ele era o mais verdadeiro de todos. Fazia todas as estripulias, né, que os outros não conseguiam fazer e nem era possível se fazer naquela época. Eu tenho muita curiosidade nesse sentido aí, Jesus criança, sabe? Eu acho muito bonito. Mais alguém gostaria de falar sobre esse item ou podemos passar para o item 8? Queria falar um pouco sobre os anjos. Dá para falar? Dá para me ouvir? Dá. Quando Carla, né? eu vou falar por mim, tá? Porque não está dando para... Tá saindo um pouco baixa a sua voz, Carla. Vou falar... Tá me ouvindo melhor? Agora melhorou. Vou falar por mim, como eu fui criada. Minha mãe tinha sempre uma oraçãozinha, assim, daquele santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me governa, me protege. Amém. Nós fazemos todas as noites essa oração. Então, a gente cresce, vai crescendo com aquela imagem de que anjo é lourinho, do olho azul, de asas, não é? Porque parece que a gente tem uma necessidade de ter uma figura para que a nossa mente consiga processar, para a gente ter fé naquilo. E é assim, quando a gente vai crescendo e vai percebendo que os anjinhos não são assim, vai desconstruindo também né, essa visão. E assim, eu não condeno muito quem ensina errado, porque desde pequeno a gente aprende errado. Só quem tem a felicidade de já compreender o que é certo, ensina para as crianças já aquilo que é certo, né? E a gente aprende errado, passa para o filho errado, o filho passa para outro filho errado, e aquilo vai virando um legado. Agora, quando a pessoa tem um conhecimento, né? E ensina errado, aí que eu acho que está o erro. Eu não vejo tanto erro em quem ensina, porque aprendeu errado. Eu vejo em quem sabe e ensina errado. Tanto sobre os anjos, como sobre Deus, como sobre tudo. Essa é a minha visão. Mas não vejo que esteja errado, não, viu? Porque, na verdade, não é tão errado assim, né? Cada um da sua forma. Cada um da sua forma. Agora, quando nós estamos aqui adquirindo conhecimentos, aí muda, as coisas mudam, né? E a gente sabe que a cada dia, antes se tinha pouquíssimas pessoas que faziam estudos, que buscavam o espiritismo e tudo. Hoje, cada dia cresce mais. E quanto mais cresce, vai se disseminando, né? E aí nós vamos vendo, porque nós propriamente, nós aqui, que estamos estudando, que estamos tendo a oportunidade de conhecer coisas novas, nós não podemos levar para os filhos dos outros.
Até nós, como professores, não podemos jamais mencionar esse tipo de coisa em sala de aula. Tá? Nós podemos orientar no amor, na compaixão, na união, em todas as palavras, os sentimentos bons, mas enquanto visão religiosa, vamos dizer assim, nós não podemos, jamais, é proibido mesmo. Então, nós podemos passar para aqueles, vamos dizer, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E quando é aceito. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Na evangelização infantil do Espiritismo, eles passam os conceitos fundamentados na doutrina espírita. Eles passam para as crianças. Já desde pequenininha, as crianças já vão aprendendo dentro dos fundamentos da doutrina espírita. De uma forma mais light, de uma forma de brincadeira e tudo, de cantiga, mas já vão passando os ensinamentos dentro dos fundamentos que a gente estuda aqui, da doutrina espírita. Mas são os pais que já são, né? Exatamente. Que eles colocam as crianças na evangelização infantil da doutrina espírita. Né? Corretíssimo, isso é corretíssimo. Agora, fora disso, nós não podemos. Mas aí é cada um dentro da sua crença. A gente tem que respeitar. Exatamente. Podendo passar, então, para o item 8, você lê aí para nós, Chico? Seu áudio está fechado, Francisco. Já abri. Aqui se apresenta uma questão vital. A alma adquire conhecimentos e ideias após a morte do corpo? Se uma vez desligada do corpo, ela nada mais pode adquirir, a alma da criança, do selvagem, do cretino, do idiota, do ignorante, permanecerão para sempre o que eram por ocasião da morte, e assim estarão votadas a uma eterna inutilidade. Se a alma adquire novos conhecimentos após a vida atual, é porque ela pode progredir. Se o progresso posterior da alma sem o progresso posterior da alma, chegamos a consequências absurdas. Com o progresso, chegamos à negação de todos os dogmas fundados na sua natureza estacionária. O destino irrevogável, as penas eternas e assim por diante. Se ela progride, qual o limite desse progresso? Não há nenhuma razão para que ela não atinja o grau dos anjos ou dos espíritos puros. Se a alma pode chegar a esse plano, não havia nenhuma necessidade de criação de seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer trabalho, gozando da felicidade eterna, sem nada haver feito para conquistá-la, enquanto outros seres desfavorecidos só conseguiriam a suprema felicidade ao preço de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas. Deus pôde fazê-lo, sem dúvida, mas se admitirmos a infinitude de sua perfeição, de suas perfeições, sem a qual não haveria Deus, é forçoso admitir também que ele nada faz de inútil, nada que possa desmentir a sua soberana justiça e a sua soberana bondade. E aí, quem gostaria de comentar a respeito? Ele vai continuar refutando, né, os postulados da igreja, né, dos teólogos daquela época, né, que colocaram essas questões aí como esses dogmas, na verdade, né? E aí ele vem, né, questionando exatamente isso aí. Quer dizer,
Se a pessoa morre e para, ou a mente dela para, ela não desenvolve mais nada, vai ser tá condenada à inutilidade. Não tem lógica isso, né? Assim como os anjos, né, que foram criados de toda a eternidade, né, em detrimento de outros que poderiam chegar pela sua melhoria, né, considerando a questão do progresso, né, da evolução, né? Então, quer dizer, aqueles que chegariam à custa de muito sofrimento, muita dor, né, ao passo que outros foram criados já dessa forma, não teria lógica isso, né? É porque Deus é soberanamente justo e bom. Justo e bom. Não teria lógica ele criar alguns privilegiados e outros não. Então, todos passam da mesma forma. Nascem simples, ignorantes e tem a lei do progresso, que eles vão evoluir. É isso que ele Progride tá dizendo. gradativamente, né? Não tem lógica de ficar estacionado. Exatamente. Fica parado no tempo. Tudo evolui, tudo progride. A lei do progresso serve para todos, tudo que existe na natureza progride. Tanto... Aí você perguntava, por que ele criou então aquela casta de anjos e por que ele não me incluiu também lá? Por que ele me botou aqui? Por que me deixou do lado de fora, né? Por que me deixou do lado de fora? Que Deus é esse? Pois é. Toda essa refutação leva a fundamentação, subsídio para que, aos poucos, se entenda a lei da reencarnação, né? Que veja essa falta de lógica e dê subsídio para que se entenda a reencarnação. Por que da reencarnação? Exatamente. Que está aí associada à nossa evolução e um Deus soberanamente justo e bom, que não criaria gente privilegiada, né? Todos partem do mesmo ponto. Exatamente. Exatamente. Todos partem do mesmo ponto e pelo esforço próprio é que ele progride. Por isso que Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Exato. Ninguém progride se não for através do próprio esforço de crescimento na evolução. Aí a gente já não tem muito argumento de perguntar por que me deixou fora. Quando a gente ouve essa explicação, né? Cada um segundo suas obras, você fala assim, preciso trabalhar mais para entrar nisso aí de novo. Por isso que eu fiquei lá de fora. Mas vocês observaram que nessa história todinha aí, Deus, Jesus, Nossa Senhora, todos são bonzinhos. Quem não é São Pedro, que é o dono da chave, que é o que abre a porta para você entrar. Ou entra ou não entra. E é ele que manda para qual caminho você vai. Ah, meu Deus. É igual a outra questão, acho que, não sei se ele vai entrar nesse assunto mais lá na frente, mas não saindo fora um pouco do que está falando aí, a questão da salvação, né? No qual muitos acreditam, o evangélicos principalmente, acho católicos também, que é pela graça e não pela, como é que se diz? Não pelas obras, e sim pela graça. Aí eu falei, que coisa mais sem lógica isso. Não sei se vocês já prestaram atenção nesses dogmas da igreja. Sim, já prestei atenção, mas eles sabem também, porque quem estuda mais a fundo, mesmo os protestantes... O evangelho mesmo, né, Chacu? Quem estuda o evangelho sabe que não é assim. Exatamente. Quem estuda mais a fundo o evangelho, tanto católico quanto protestante, ele sabe que não é assim, porque ele analisa o que Jesus falou de uma forma mais inteligível, né? Ele só não concorda, mas acontece que isso... com a reencarnação, mas o restante eles concordam. Mas acontece que isso é ponto pacífico entre eles, né? Digamos assim, é um dogma, não sei se eu posso chamar de dogma, mas é um dogma da qual faz parte, né, o preceito da doutrina deles, né, os preceitos dessa doutrina. Então, a impressão que me dá
é que eles dão muito mais importância à lei judaica, aos ensinamentos judaicos, do que propriamente ao que Cristo veio trazer, né? É isso Os da maneira que... evangélicos, Pode falar. os evangélicos trabalham muito o Velho Testamento, eles quase não entram no Novo Testamento, é mais o Velho mesmo. É porque Pois é. o Velho Testamento, o Francisco, ele não te dá abertura, o Velho Testamento é um cabresto. Então, eles Exatamente. têm que ter esse cabresto para poder segurar as pessoas, entendeu? Porque se der liberdade de expressão, a coisa corre frouxa. Então, assim, eles mantêm mesmo essa lei mosaica ainda, eles mantêm isso para poder manter o fiel dentro da igreja e para a arrecadação da Pois igreja. é. Apesar de serem cristãos, não prestam atenção nos preceitos que o próprio Cristo veio trazer, né? É uma forma deles passarem isso para o povo, mas mesmo os que estão lá dentro, tanto os protestantes quanto os católicos são mais estudiosos, eles aprofundam mais e chegam no nível que a gente entende também. Eles só não têm essa crença de aceitar a reencarnação, mas os que estudam mais, eles sabem disso. É porque eles passam para o povo, como a Égida está falando aí, no sentido de, provavelmente, como não diria Domínio, né? dominar, É mas no domínio. sentido de conseguir a adesão do pessoal, né? Do povo. Tem uma parte na Bíblia, eu não sei onde é que fica, mas está escrito assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa vai para a igreja e ela nem abre a Bíblia, aquilo que a pessoa está falando lá na frente, ela tem aquilo como verdade. Ela nem abre para saber, não, se aquilo ali mesmo que ele está falando, está escrito ali mesmo. Ele não faz isso. Então, ele leva para casa. Então, ele vai pela doutrina do medo ou para a doutrina de revelação. Porque eu tenho colegas meus que falam assim: hoje eu vou na igreja para ver se tem uma revelação para mim. Então, se não tiver a tal da revelação, não sei se eu faço, não sei se eu vou fazer. Aí tem duplo sentido também, né? Eles lançam a doutrina do medo e as pessoas vão para a doutrina do interesse. Aí se falar assim: não, tá decretado sobre a sua vida que você vai ter a vitória. Aí vai e faz. Mas não procuro nem saber se aquilo ali é verdade, se aquilo ali é uma revelação mesmo. Se não é só da boca para fora. Então, tem maldade dos dois lados. Eu vejo assim, porque a gente convive com tudo quanto é tipo de doutrina, tudo quanto é tipo de religião. Não me meto em nada. Aquilo que a pessoa me fala, eu falo é assim. Até para não criar confusão no meio que eu trabalho. Mas já teve uma pessoa que falou assim para mim: você faz parte de uma seita. Aí eu falei: mas que seita? Que eu não aceito nada, né? No máximo que eu estou aceitando é cheque. E com muito dinheiro. Mas que seita que eles falam que eles estão certos, você está errado. Porque você vai para o inferno. Eu falei: que inferno? Você já conheceu ele? Não, você ficou bravo comigo, quase me bateu. Não, você está certo. Eu falei, aí para acabar a discussão, eu falei: você está certo. Porque tem pessoas que eles não querem ter conhecimento. É aquilo que eles ouvem lá na frente, eles têm como verdade. Não abre nem a palavra para saber se aquilo mesmo está escrito ali. Porque eu já li a Bíblia para tirar minhas dúvidas. Porque de tudo as pessoas falam que está escrito na Bíblia. E não é verdade. É quando você lê, você nossa, como é? E você repassa às vezes aquilo ali. Não é verdade, você repassa. Mas, Carla, até para exercer esse domínio, né? Cada igreja evangélica, cada religião evangélica, eles têm uma Bíblia própria, não é igual, não são todas iguais, não. As Bíblias são muito diferentes. Se você pegar uma Bíblia evangélica, dependendo do caminho, né, que eles pegam,
Lá na Bíblia tem que não pode cortar o cabelo, não pode usar isso, não pode usar joia, não pode... Tem esses negócios todos, então essas proibições, eles vão colocando como se fosse coisa de Deus, entendeu? Não, verdade, você falou uma verdade. Eu tenho uma amiga, não estou falando de mal da religião, tá, gente? Aham, Entendo. Ela é da Igreja Universal. Ela tem a Bíblia segundo o Edir Macedo. é isso aí. Meu Deus. Pois é, Eu exatamente não isso que a sei se Égida está você, eu falando. não sei se vocês já ouviram falar. Agora, como você tem uma... E não abre, só leva a Bíblia. Então, é o que ele fala. Aí, agora estão todo mundo revoltado, tem um monte de gente revoltado na internet, perdeu 1,5 milhão, perdeu 6 milhões, perdeu tudo. Ué, segue uma pessoa que parece nem é muito normal, mas assim, os que vão para o inferno somos nós. Os fanáticos somos nós. Nós somos doidos. Eu sou considerada doida. Então, eles nem querem saber muito a verdade. Não? São, assim, cego guiando cego. Isso também é escrito na Bíblia. Um cego Mas, que guia outro Carla, cego, os dois caem no buraco. mas, Carla, olha só, enquanto o homem não tiver essa fé raciocinada, esse conhecimento, ele pode ser manipulado. A partir do momento que ele tem esse conhecimento, que ele começa a raciocinar, ele já não admite determinadas coisas. Então, é por isso que não é aberto esse raciocínio, tanto que é proibido nas religiões. O que mais me fascina na doutrina espírita é você poder questionar. Você questiona Deus. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Né? E eles não podem. A religião não pode questionar Deus. Não pode questionar nada que vem de Deus. Então, o que vem de Deus? O que está escrito na Bíblia. Não. O que vem de Deus está lá no Moisés. Os 10 mandamentos. O resto, não. Né? E eles não entram no Novo Testamento com Jesus, porque Jesus fala de amor, fala de perdão, né? Fala de caridade. Então, isso eles não entram. Eles batem a tecla, né? Eles batem a tecla para poder a pessoa não ter condições de abrir o discernimento, né? de questionar as coisas. É porque a maioria das pessoas também, elas não leem, não procuram, né? A maioria das pessoas ficam ali, vão lá, ouve, nem lê, nem contesta o que você está falando. Né? É mais fácil pagar o dízimo, né? Pagar a contribuição e você continuar na sua vidinha de sempre fazendo tudo que você quer. Exatamente. Né? O pessoal tem o manipulador e o que é o manipulado. O que é manipulado aceita também. Quando a gente sabe que a gente tem que mudar a moral, né? Transformar-nos moralmente, aí fica muito difícil. Aí as pessoas não querem. Tanto que tem gente que fala assim: eu não quero ser espírita. Ser espírita é muito difícil, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, é muita disciplina, então você sabe que você tem que mudar muita coisa, você é muito pensamento, aí você começa a ter a responsabilidade de disciplinar o seu pensamento, de disciplinar as suas emoções, e as pessoas não querem isso. Então, é mais fácil você abrir a carteira, né, e dar um dinheiro e falar assim: deixa o outro fazer por mim. Mas a gente sabe que não é assim, né? Com certeza. É porque a pessoa quer continuar na ilusão. Né? Na ilusão. É isso aí. A primeira vez que eu comecei a fazer estudos, nos foi passado na casa espírita, né? Numa casa espírita. Nos foi passado que, ao invés da gente... Porque não tem aquelas religiões que saem de casa em casa, as pessoas saem de casa em casa. Então, Testemunho de Jeová. E a gente não gosta de recebê-los, né? Porque são, até um certo ponto, são inconvenientes, né? Eu recebo, já conversei com muitos aqui. Então, e aí, assim, nos foi passado que toda religião
não existe aquela que é ruim, não existe aquela que é totalmente ruim, nem totalmente boa. Existem pessoas mais desenvolvidas, né, dentro da religião, e que fazem as coisas certas, agem corretamente, e que a gente deve receber, se é para falar de Jesus, se é para falar de Deus, que a gente deve receber, sim. E eu passei, então, a recebê-los no começo, assim, de má vontade, depois eu recebo de coração aberto, e deixo eles falarem, e depois eu digo assim, a religião de vocês realmente é fantástica, mas a minha também é. Qual é a sua? Eu digo assim, eu sou espírita. Ah, a senhora é espírita? Sou espírita. E eu vejo tudo isso aí, assim, 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 e começo a bater papo mesmo com eles. E nunca tive nenhum que saísse bravo, não, comigo, sabe? Porque eu acho que a gente deve respeitar, quando a gente leva para esse lado, que eu respeito a sua religião, aí eles são obrigados a respeitar o nosso pensamento também, né? Né? E aí é diferente. Aqui em casa ninguém vem mais, porque Egeu uma vez deu o livro dos espíritos para eles. Legal! Ninguém bateu mais na porta, ninguém vem mais. Aí eu só aceito. Aí Egeu assim, eu aceito. Você também aceita um livro que eu vou te dar? Aceito. Olha, quando ele levou lá, que ela viu o livro dos espíritos, a menina deve ter jogado ali na rua, ela deve ter jogado fora, né? E deve ter lavado a mão, mandado o pastor benzer, qualquer coisa assim. Mas ele deu. Mas aí nunca mais. O pessoal não toca mais campainha, não bate mais na porta, não vem falar mais, porque a gente sempre conversou. E eu sempre boto minhoca. Eu sempre boto minhoca na cabeça, né? Eu falo também. Inclusive, eu tenho sempre boto minhoca na cabeça. Mas por quê? Então Deus não é bom, Deus não é justo, não. Não. Inclusive, eu tenho um pastor que é de Vitória, que ele liga para mim, não sei como que ele pegou meu telefone, não sei como. Mas ele liga para mim, todo mês ele liga, sabe, para fazer uma pregação para mim. E eu deixo, tranquilo, não, nem ligo, sabe? Uma hora a gente fala alguma coisa que vai tocar nele mais tarde, sabe? Com certeza. Ó, nós terminamos o item 8, amanhã então seria o item 9. E agora nós vamos passar para o próximo assunto, né, Égida? Tem um assunto importante hoje. Nós vamos cantar parabéns para uma pessoa muito importante para nós. Só na caixa. Parabéns para você. Nossa, que especial, hein? Data querida, muitas felicidades, muitos anos de Foi especial, hein? Aí, querida, recebe o nosso carinho, né? Nosso carinho. Vou botar coraçãozinho para ela aí. Todo mundo botando coraçãozinho aí. Parabéns, Cleonice. Deus abençoe vocês. Gente, olha, eu recebi um poema do Titio, né? Aham. E deixa eu ver aqui onde está o Titio Egeu aqui. E o Titio Egeu fez um poema para mim. Eu acho que eu sou muito emotiva, eu não presto essas coisas, sabe? Aí o Titio Egeu fala assim: veja se serve. E desfilam as almas em peregrinação na sua busca constante do aprender, esforço constante de se desenvolver, crescendo rumo à perfeição.
Dentro desse capítulo há vários irmãos. Porém, um se destaca por sua grandeza, reservado em frasco pequeno, com certeza, sem alterar a essência, nobre coração. Sem mais delongas e nem disse-me-disse, diretos ao assunto, com consideração, para dizer com nossa imensa gratidão o quanto te amamos, querida Cleonice. Feliz aniversário, querida irmã, Deus a proteja e ampare, e ampare. E eu respondi para o tio Egeu. Ó tio Egeu, meu amigo, meu irmão, quanta gratidão. Alegra-se e fica feliz este meu pobre coração. Que esta data seja nobre, cheia de encanto e emoção. Peço à Virgem Maria pelos meus doces irmãos. Que bom. Egeu, chegou aí, Egeu? Chegamos. Eu podia fazer a prece de agradecimento, então, hein? Conseguiu registrar? Você faz? Faço. Amado Jesus, nosso mestre querido, queremos te agradecer por esses instantes de estarmos aqui reunidos, com os nossos corações repletos de alegria, sobretudo pelo fato de estarmos hoje comemorando também o aniversário da nossa Cleonice. Que ela receba do mundo espiritual as flores e que sejam depositadas no vaso do seu coração. Abençoa-nos, mestre querido e amado, a todos nós e os nossos familiares. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Deus abençoe